Para esta execução, vamos utilizar agulha para crochê 3 milímetros, um fio à sua escolha. Eu aqui venho com um fio à base de viscose, mas você vai poder utilizar um de algodão ou uma lã, desde que seja fina o bastante, né? Para que você possa trabalhar com a agulha 3 milímetros. Então, separando o material e vamos iniciar a nossa execução. Inicie a sua execução com um cordão de 10 correntinhas. Esse cordão será trabalhado dos dois lados em pontos baixos. Então, dê uma largadinha no primeiro ponto, passe a agulha pelo primeiro ponto do seu cordão de correntinhas e puxe uma laçada. Com nova laçada, arremate, ponto baixo. Novamente, passe a agulha pela correntinha e puxe uma laçada. Com nova laçada, arremate, novamente, ponto baixo. Vamos executar desta forma até o final desta carreira. Quando você chegar no último ponto, você deverá executar no mesmo ponto de base mais 2 pontos baixos. Então, aqui eu tenho o segundo e aqui o terceiro ponto baixo executado no mesmo ponto de base, que é o que eu chamo do ponto da virada. Então, note, nós estávamos aqui. Ao realizar mais 2 pontos baixos, automaticamente eu mudei a direção da minha execução. O que eu faço agora? Continuo a execução da mesma forma que eu vinha fazendo do outro lado. Eu mantenho um ponto baixo para cada ponto que eu encontrar à minha frente. Vou até o final e eu já volto aqui. Ao chegar ao final, novamente você deverá ter 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Mas eu preciso do ponto que faz a virada. Então, sobre o mesmo ponto, gente, farei um novo ponto baixo. E assim, eu fico com a agulha exatamente no meio do meu cordão. O que eu vou fazer? Arrematar essa carreira. Para arrematá-la, eu passo a agulha pela primeira correntinha que eu deixei lá no início, puxo uma laçada e arremato com ponto baixíssimo. Neste ponto, eu tenho então o término da minha primeira carreira em ponto baixo. Mas a execução prossegue em ponto baixo. Faz uma correntinha para dar altura. A partir do primeiro ponto, você realizará um ponto baixo para cada ponto que você tiver à sua frente. Isso inclui o ponto da virada. Na carreira anterior, nos 2 pontos, no início e no fim, né, da carreira, a gente trabalhou 3 pontos baixos sobre o mesmo ponto de base. Nesta etapa, ou melhor, a partir desta etapa, não existe mais isso. Os 3 pontinhos sobre o mesmo ponto é só na primeira carreira. Depois, é um ponto para cada ponto. Ou seja, o sapatinho, ou melhor, a botinha, ela se molda na primeira carreira. É lá que eu defino o que vai acontecer. Depois, eu sigo adiante, sem me preocupar com aumento ou diminuição alguma. Nesse momento, eu tô aqui, ó, chegando no último ponto, ó, cheguei. Agora, o que eu vou fazer? Encerrar a carreira. Passo a agulha pela correntinha, puxo uma laçada e arremato. Olha aqui que você já começa a observar uma leve inclinação nas extremidades. Bom, a execução, ela prossegue desta forma. Para todas as carreiras, serão executados um ponto baixo para cada ponto baixo da carreira anterior. E uma coisa que eu fiz, mas eu não falei. Você viu que no início eu fiz uma correntinha, né? Então, para você iniciar a próxima carreira, sempre faça uma correntinha, que é para dar a altura do ponto que você estará executando, o ponto baixo. Então, eu vou executar aqui o corpo da minha peça. E quando eu for fazer o calcanhar, eu volto aqui para executar com vocês. Após 12 carreiras, eu vou começar a me preocupar com o calcanhar.
Então, é assim, veja, eu nesse momento, na hora de fazer as junções, as uniões e términos de carreiras, eu tenho uma movimentação natural da agulha. Olha só o que acontece, ó. Eu estaria aqui, eu vim parar aqui. O que eu tenho que fazer para conseguir trabalhar o meu calcanhar de maneira razoável, de maneira correta? É assim, vira teu trabalho e você vai arrematar os pontos com ponto baixíssimo, ó. Tá vendo aqui? Deixando frouxinho, tá? Não deixa apertado, não. Até que você chegue exatamente no meio da peça. Ó, vou alargar para te mostrar. Olha aqui, ó. Eu tô no meio, tá vendo? É isso que você tem que fazer para poder começar a trabalhar o calcanhar. Bom, feito isso, o calcanhar é executado da seguinte forma. Primeiro, faça um ponto baixo no primeiro ponto que você tem à sua frente. Olha lá, o primeiro ponto baixo, tá? Passa a agulha pelo primeiro ponto que você arrematou anteriormente, puxa uma laçada, com nova laçada, ponto baixo. Laça, passe o ponto pelo segundo ponto arrematado, puxa uma laçada, nova laçada e arremata tudo. Meio ponto alto. Laça de novo. Agora é uma continuidade de 3 pontos altos. Então, veja, aqui o primeiro, lacei de novo. O segundo, laço de novo. E o terceiro. Laça de novo porque você vai fazer um meio ponto. Passei a agulha, meio ponto. Próximo ponto é um ponto baixo. Aqui está o ponto baixo. No próximo ponto, você vai arrematar essa carreira. É um ponto baixíssimo. Assim como no início você tinha ponto baixíssimo e começou a trabalhar com ponto baixo, você tem ponto baixo e vai encerrar com ponto baixíssimo. Passa a agulha pelo próximo ponto, puxa uma laçada e ponto baixíssimo. Aqui você teria feito, então, a primeira carreira do calcanhar. Vamos para a segunda. Faz uma correntinha e vira o trabalho. Ponto baixo que você fez anteriormente vai virar ponto baixíssimo. Ele vai ser arrematado. Passa a agulha por ele, puxa uma laçada e arremata. Tudo bem? Agora, aonde era meio ponto, vira ponto baixo. Então, ponto baixo. O primeiro ponto alto virará meio ponto. Laço e sobre o primeiro ponto alto eu faço meio ponto. Laça, ponto alto. Agora desce, tá? Laça, meio ponto. Sem laçada, ponto baixo. E o último ponto, novamente, é um ponto baixíssimo para arrematar a carreira. Segunda carreira do calcanhar está feita. Faz uma correntinha para virar o trabalho e vira. Primeiro ponto é arrematado com ponto baixíssimo, então aqui está. Faz um meio ponto, laça e vai direto para o meio ponto. Laça e faz um ponto alto. Laça e faz meio ponto. E encerra com um ponto baixíssimo. Você tem agora, e eu vou alargar aqui, tá? O calcanhar, deixa eu dobrar direitinho, aqui, ó. Feito. Agora, o trabalho é realizar o contorno, o corpo, o que vai na perna, no caso, né, da sua botinha. Então, vamos lá.